casos de apometria que a gente vai trazer para cá pra gente estudar, pra gente aprender junto. E nesse específico a gente vai falar um pouquinho sobre a visão espiritual, né? O que acontece ao entorno do atendimento. Bate papo com a gente? Vem. Atrasado porque tá bebendo chimarrão. Vem. Bom, seguindo o nosso vídeo, né, a nossa playlist aqui trazendo situações apométricas pra gente aprender, pra gente poder passar pra você um pouquinho do nosso atendimento, do que a gente aprendeu nesses 5 anos de atendimento da casa. A gente tem uma situação, uma história muito bacana para dividir contigo, que foi uma pessoa que procurou. Normalmente, os casos mais sinistros é de encarnados, né? Os desencarnados, eles vêm para encaminhamento, para um auxílio, então eles são rapidamente encaminhados, são coisas mais simples para demandar. Porém, dependendo, né? Às vezes vem uns revoltados, às vezes vem umas senhorinhas revoltadas, mas é bem legal também, a gente vai dividir com vocês. Sem forma. Mas esse, em específico, foi um encarnado que veio buscar ajuda, né? Ela já estava passando por uma situação de como é que diz, quando a pessoa fica deslumbrada com a espiritualidade? Fascinação, uma fascinação. Praticamente uma né? fascinação. Essa pessoa começou a ficar tão submersa no mundo espiritual que tudo era espiritual, recebia mensagens do além, dos astros, de uma Deus. igreja que me acompanha. Tava muito profundo isso, tava demais, tava uma coisa fora do comum, como a gente já comentou em outros vídeos aqui, e aí acende aquela luzinha vermelha do tipo, tudo que é demais faz mal, inclusive na espiritualidade. E ela veio com uma apometria. Na apometria, para que vocês entendam um pouquinho como é que funciona, na apometria de encarnados a gente tem o nosso, como é que fala quando atende os espíritos, que eu me perdi na palavra? Esclarecedor. O esclarecedor mor, né? Então ele é o dirigente, grandes poderes vêm com grandes responsabilidades, então ele fica de pé. Não sou ele... Cadê você, Mary Jane? Tô indo, Mary Jane! Tô indo! Ele é quase, ele tem que atender o espírito que vai se manifestar, enfim. No contexto geral das pessoas que ficam ali, né, nos outros participantes do nosso atendimento apométrico, temos os médiuns que vão dar passagem a esses espíritos, um obsessor, um espírito sofredor, a uma personalidade da pessoa, enfim, né, os espíritos que vão dar o transporte. E nós temos os espíritos os encarnados aqui, que são os clarividentes, que vão fazer aquela visão além do alcance para acompanhar o mundo espiritual e o que está acontecendo, que a gente, que não tem esse poder, né, essa mediunidade de clarividência, não consegue ver. A gente utiliza, para quem conhece a apometria, né, quem conhece a técnica, a gente utiliza a terceira lei. Então é um deslocamento do médium que tem clarividência até o local, para estudar melhor esse campo, o local de residência ou de trabalho da pessoa que está sendo atendida, para ver a parte astral, o que está rolando lá. E durante esse atendimento específico, foi aberto os campos dessa pessoa, né? E foi trazido o espírito, ela estava com um instrumento, né? Que absorvia a energia dela, principalmente porque ela baixou a vibração em algum momento, eles atacaram, e foi a forma de absorver essa energia. E estava ocorrendo atendimento. O ponto que eu quero trazer para vocês não é o atendimento em si. Não, mas porque lembra que a casa dela, onde ela mora, tinha quase um quartel-general desse espírito que era o responsável por essa tudo isso afetação, é visto, né? Quando o espírito né? vai, os nossos encarnados, nossos médiuns, eles fazem esse deslocamento até a residência da pessoa que está sendo que vai ser atendida. Eles voltaram com essas informações, né? Na casa da pessoa tinha literalmente um portal que ligava essa quadrilha, né, negativa, trevosa, enfim, que estava absorvendo essa energia e usando ela para aplicar cursos, aplicar comandos, aplicar desenhos, enfim, códigos para outros terapeutas. Olha o perigo disso. Científico, se não me engano, cientista, né? Olha o perigo disso, porque daí a pessoa está passando um comando, uma energia, um código que abre portais para esses espíritos que não são espíritos de luz, que realmente querem ajudar as pessoas e sim absorvê-las, pegar elas para absorver essa energia que eles precisam, passando para outros terapeutas, ou seja, o terapeuta é feito de cadeia. Olha o perigo disso. Hoje em dia a gente conhece tudo tem uma linha muito tênue, né? A gente
gente tem terapeutas maravilhosos que realmente têm consciência, responsabilidade, que vão buscar fazer o seu melhor, mas tem pessoas que vão pelo dinheiro, vão pela facilidade de trabalhar com essas pessoas e usar uma má fé, né? Então, enfim, todo lugar tem isso, não é na terapia espiritual que vai ser diferente, porque nós somos humanos e cada um tem seu caráter, enfim, vamos seguir na apometria. Então, teve essa situação, aí uma equipe nossa começa a fazer o atendimento lá, limpeza, fechar, né, aquela loucura, e aqui no atendimento em si tem um espírito manifestado ali, né, normalmente o mandante, normalmente é o cabeça, que vai se manifestar para que seja esclarecido, para que ele cesse aquela indução, aquela situação. Ele é trazido através de campo de força para atendimento. Como eles trazem, a gente não, assim, só os clarividentes para ver, mas eles vêm não tem querer, eles vêm porque chegou o momento do atendimento, daquele problema ser encerrado. E aí, o ponto que eu quero trazer para vocês, né? Eu tô aqui paradinha do lado da médium que tem clarividência, e tem uma coisa que a gente sempre fala no início: sentiu, viu, independente do que seja, olha, viu um elefante cor-de-rosa no meio da sala, fala pra gente, porque a gente precisa saber, né? Nada, na espiritualidade não existe coisas idiotas, é banal, não aconteceu, isso deve ser. Pode ser real, pode agregar no serviço, pode ser perigoso, tem que falar. A gente lida com o invisível, quem não tem clarividência, então a gente precisa desse apoio dos clarividentes. E tá, eu vi ela muito quieta, com o olho meio arregalado, assim, aquela coisa, né? E o pai ali atendendo, aí eu perguntei, né? Assim, tá tudo bem? Tu tá vendo alguma coisa? Tá, né? Baixinho, né? Tá vendo alguma coisa? Guria, tá um quebra-pau aqui na nossa volta. E eu fiquei olhando pra ela, tipo, mulher, e tu não vai passar essa informação? Tá tendo uma guerra aqui, tá todo mundo, meu Deus! E ela tá, mulher, tá tendo um quebra-pau aqui. Aí eu fico olhando pra ela assim, meu Deus, eu tenho que proteger a equipe, tenho que proteger o pai que tá ali atendendo, meu Deus, vambora. Aí eu fecho meus olhinhos ali, faço os comandos que a gente sabe, que a gente aprende para trabalhar com a apometria, né? Chamei banda, chamei cavalo, eu chamei todo mundo, eu falei, gente, desce que o BO tá formado, né? Fiz meu Deus do céu. E veio realmente um atendimento muito esclarecedor, a gente anota, a gente faz para cada atendimento a gente tem todo o relatório, né? A gente anota tudo que foi falado, quem se manifestou, o que aconteceu. E nisso eles relatam sobre a facilidade que eles têm de aproximar-se de terapeutas, né, que estão com a sua vibração baixa, porque a gente lida com energia, a gente baixa campo, abre portas, abre portal, fecha portal, e isso é uma coisa de se fazer com muita responsabilidade. Então, assim, uma coisa que eu vou te pedir, você que está nos assistindo, toma cuidado onde você vai. Com muito cuidado com os terapeutas que você vai. Às vezes o barato sai caro, às vezes a pessoa não tem uma boa intenção, não tem uma boa índole, tudo é intenção, tudo é energia. Então às vezes você vai receber um reiki, que parece ser banal, mas você está deitado na maca de uma outra pessoa, que você não sabe quem passou por lá, você não sabe se ela limpou direito, e você está abrindo seus campos lá. Você está vulnerável a ataques energéticos e muito mais complexos do que a gente pode imaginar. Não é verdade? E o próprio terapeuta, né? Principalmente lidando com a apometria. Você tem que ter muito cuidado porque é a mesma coisa, vou dar um exemplo aqui, tá? Você sabe que tem ali uma boca de fumo, vamos dizer assim, na esquina, o pessoal vende uma droguinha ali na esquina da tua casa. Você vai lá e vai brigar com o pessoal, você vai comprar essa briga sozinho, né? Você vai se meter com o pessoal da boca sozinho? Ou você vai procurar não é de outra inteligente. forma, um apoio da polícia, que busca essas informações e tal, vão estudar a melhor maneira, fazer uma estratégia para poder, vamos dizer, terminar com aquela situação, aquela boca de fumo ali. Você nunca vai de peito aberto fazer isso. Então, é uma orientação aqui que eu, também sou terapeuta, né? Psicoterapeuta, e aconselho, cuidado com um certo tipo de atendimento, eu tenho uma egrégora, eu posso aqui e tal. Cuidado, porque você não sabe
quem é o espírito que está agindo do outro lado. E será que você tem a proteção que julga que tem? Nós aqui não somos melhor que ninguém, mas a nossa apometria ela é calcada dentro da base da Umbanda, porque ela é um braço da Umbanda aqui na nossa casa e temos a Quimbanda também com nossos Exus guardiões aqui. Então a gente acredita e sente isso, a gente tem esse respaldo, né? Porque trabalhamos com caridade. Não cobramos aqui para fazer a apometria, nós trabalhamos com a caridade. E segundo o Pai Xangô, essa é a nossa maior proteção. Claro que não somos livianos a tal ponto de não precisamos fazer isso, não precisamos fazer aquilo, não precisamos fazer segurança. Traz uma latinha de cerveja para apometria que dá para... As seguranças elas são colocadas, elas existem, seguimos as orientações da casa, dos Exus. E todo, né? Então, que nem gato escaldado, né? Todo cuidado é bom. Exatamente, não abrimos nenhuma apometria aqui sem fazer a segurança, sem ancorar a nossa egrégora de proteção. A gente precisa estar... Ninguém vai subir o morro com uma florzinha na mão para falar com o traficante lá em cima. Né? Seja, a florzinha vai ficar contigo enterrada no chão. Então a gente precisa, é uma orientação que eu dou, cuidado, os psicoterapeutas, terapeutas, com os trabalhos, às vezes querendo abraçar mais do que poderiam realmente aguentar. O mundo espiritual é um mundo dinâmico, é fascinante, ele é complexo e não deixa de ser perigoso. Então a gente precisa sim ter um cuidado excessivo, especial, com tudo que diz respeito a essas energias. Então um trabalho, uma vela, uma roupa, enfim, tudo tem que ter esse cuidado, porque senão a gente pode sim estar se prejudicando a longo prazo. E fechando esse atendimento que teve, né, então foi um aprendizado para a nossa equipe, né? O espírito ele foi encaminhado, Foi. né? Embora o espírito, vamos dizer assim, dotado de uma inteligência, né? Mas ele entendeu que chegou o limite ali. Então foi dado pela oportunidade de buscar, né, um auxílio, ser encaminhado com segurança para ser atendido no astral, né? Porque nós temos um cuidado, nós não podemos deixar o obsessor à solta, ainda mais com esse tipo de conhecimento, esse tipo de poder. Eu não quero ajuda e não vou. Não, tu vai? Pra onde tu vai? Depende de você, mas você vai sair daquele espírito ali e vai parar de atrapalhar, você não vai voltar para lá. As formas, convencer, né? Convencer não é persuadir, é convencer. E só utilizamos de deixar critério da espiritualidade, e aí a espiritualidade encaminha, quando esgotamos toda não tem mais a conversa, tentando buscar ali, demover a pessoa daquela vingança, trazer ela entender que é uma oportunidade de ela fazer também de volta. Na realidade, o espírito, ele sabe que desceu tanto, de repente, que ele tem medo de fazer esse retorno. Porque ele sabe que não é fácil. Ação e reação, né? Você vai começar um caminho meio doloroso de volta, rumo à luz, né? E a gente tem tanto assunto para dividir com vocês. E aí a gente vai dividir em outros vídeos aqui do nosso canal. Espero te ver por lá. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para receber os outros vídeos, para acompanhar a gente no nosso bate-papo, que a gente gostou de fazer contigo aqui, que é muito gostoso ter essa tua interação. Pode botar nos comentários se tu tiver outras dúvidas, quiser entender um pouco mais sobre o nosso atendimento ou sobre algum assunto que tu queira saber por aqui. A gente se vê no próximo vídeo, que Oxalá te abençoe e até lá! Até lá!